Salve, salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Tom. E no vídeo de hoje, galera, até o final dele você vai ficar sabendo tudo sobre a relação jogos eletrônicos e educação física escolar, beleza? Ano faixa etária de sexto e sétimo ano, tranquilo? Então vamos lá. Então galera, hoje nós vamos falar sobre o nosso querido componente curricular educação física, certo? Sendo aí o ano sexto e sétimo ano, a faixa. A unidade temática é brincadeiras e jogos, beleza? O objeto de conhecimento são os jogos eletrônicos e a habilidade é experimentar e fruir na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários, beleza? Então assim, na minha opinião, essa já é uma aula que pode ser no extremo norte como pode ser no extremo sul. Pode ser totalmente diferente se você ministrar ela de manhã, se você ministrar ela à tarde, dependendo, por exemplo, da escola, dependendo do contexto socioeconômico que a escola está inserida, dependendo do seu conhecimento enquanto professor, enquanto indivíduo na sociedade, certo? E por que eu digo tudo isso? Porque você pode ser um professor mais antenado e você pode dar aula para alunos que não têm acesso à tecnologia desta forma. E aí você vai estar realmente mediando aquele conhecimento, eles vão se interessar de uma maneira X. Mas você também pode ser um professor que, mesmo tendo um certo conhecimento ou não, você pode pegar alunos que geralmente vão estar na faixa etária ali de 11, 12 anos, que já podem saber tudo sobre jogos eletrônicos, mesmo que seja da perspectiva deles, e muitas vezes eles vão querer te ensinar. E é normal, fica tranquilo, não fica nervoso. Não fica nervosa, não se sinta pressionada. Aproveita a oportunidade, se você não tiver essa familiaridade, também para aprender com eles, certo? E tenha em mente que essa é uma oportunidade muito grande, às vezes, de subverter a expectativa deles. Em qual sentido? Tenta, antes de ministrar essa aula, conhecer um pouco sobre a rotina deles e em relação à tecnologia. O que eles fazem, o que eles mais gostam de fazer, quais são os hobbies preferidos, passatempo, o que eles assistem, para você realmente trazer algo diferente que vai agregar e surpreender, certo? Porque essa aula ela costuma ter um vício que eu vou falar daqui a pouquinho o que é. Então, galera, a BNCC ela vai dizer que experimentar jogos eletrônicos significa se apropriar de aprendizagens que só podem ser acessadas pela experiência corporal, ou seja, devem ser efetivamente vivenciadas. Então, assim, não é interessante a gente usar de jogos eletrônicos para ser uma experiência apenas visual. Por exemplo, eles apenas assistir você jogando, outra pessoa jogando, ou você passar um vídeo. É importante que o aluno tenha a prática de vivenciar aquela atividade, aquele jogo, certo? E, por exemplo, é muito comum o uso do jogo Just Dance, né, nessa aula. Eu falei que ela tinha um certo vício e é justamente isso. Muitos professores, 95% dos professores, eles vão recorrer ao Just Dance quando é necessário ministrar justamente essa aula de jogos eletrônicos. Porque dançar, geralmente sempre na turma vai ter um aluno que gosta de dançar, ele vai engajar, mas repara que se você fizer isso, fatalmente você pode perceber que vai ser um grupo de 5 a 6 que vai se engajar dessa forma. O restante, dependendo, claro, vai ter um grupo que vai se engajar mais. Provavelmente vai ter alguém que já conhece, já dança, já vai saber a coreografia. Mas também vai ter aqueles que não vão querer se interessar tanto. E se você não tiver realmente um olhar criativo, um preparo mais refinado dessa aula, pode ser que ela se torne mais maçante e eles podem achar mais chatos. Principalmente nessa faixa etária de 10, 11 anos. Que eu considero que é onde começa a ficar mais... você precisa ter mais cautela na hora de trabalhar, porque as crianças elas estão começando a se tornar pré-adolescentes, estão deixando de ser crianças, estão começando aquela faixa etária onde mais ou menos, claro que não é todos, não estou generalizando, mas mais ou menos eles começam a querer confrontar de forma às vezes até mais ácida, começam a achar que já sabem tudo que precisam para viver, não que seja regra, mas eu me refiro assim, eles começam a ficar mais às vezes até mais impetuosos, num sentido até mais negativo, muitas vezes. Então tem que ter bastante calma, bastante jogo de cintura, entender que são pré-adolescentes e que você tem muito a agregar, mas também tem muito a aprender. Não tenta confrontar.
E aí o fruir, como a gente já viu nas aulas anteriores, ele se relaciona às aprendizagens que permitem ao aluno desfrutar da realização de uma determinada prática corporal ou apreciá-las quando realizada por outros. Então, eu já falei isso nas outras aulas, qualquer coisa você pode acompanhar as aulas anteriores, beleza? Elas são justamente as que estão com o ícone vermelho, o nomezinho vermelho, beleza? As laranjinhas são recortes, as vermelhas são as aulas completas. Não é interessante utilizar apenas observar como metodologia de ensino. Nunca é. Apenas se for a única forma possível, o que geralmente não é. Em casos muito especiais, pode ser um aluno com uma condição muito especial, uma condição muito severa, mas ainda assim é possível adaptar de outras formas. Pode ver que a BNCC ela coloca desfrutar da realização de uma determinada tipo de prática corporal ou apreciá-la quando realizada por outros. Ela coloca a realização primeiro, porque tem que ser necessário, é mais importante a realização da prática do que apenas a apreciação, tranquilo? E os jogos eletrônicos são aquelas modalidades de jogos que se utilizam de tecnologia de um computador e podem ser jogados em celulares, tablets, computadores pessoais ou em equipamentos criados mais especificamente para esse uso, chamados consoles, né? E vai depender muito, galera, da condição financeira, da condição social, tanto do professor quanto da escola, como dos alunos. Tem local que não é possível fazer isso. Tem local que o professor não consegue levar um PlayStation 4, um Xbox. Tem lugar que o professor não consegue levar um computador. Tem lugar que o seu único recurso vai ser o celular. E pode ter lugar que você não vai ter acesso nem ao celular, não vai conseguir usar nem o celular. Então é muito importante ficar atento a esse manejo de como vai ser feita essa aula. E eu vou explicar bem direitinho uma sugestão de como é possível fazer isso daqui a pouquinho, beleza? Valorizar e respeitar sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários significa compreender que os jogos eletrônicos são potencialmente aderentes em termos comportamentais e que as pessoas se utilizam dessas práticas como forma de diversão, educação ou por razões profissionais. Então, o que eu entendo que deva ser a mensagem central dos jogos eletrônicos? É fazer o pré-adolescente, nesse caso, entender, né, que o jogo eletrônico ele não deve ser usado como meramente uma forma de passatempo, como meramente algo que não se possa tirar nada daquilo, que é que muitos pais e mães reclamam. O filho está viciado no jogo, ou o filho está gastando dinheiro no joguinho, né? Coloco as aspas porque vai do discurso de cada um. O importante é a gente deixar claro que até mesmo dos jogos eletrônicos tem uma modalidade esportiva, ou tem uma prática corporal, ou tem uma inspiração para melhoria de saúde, qualidade de vida. É mais ou menos assim. Por exemplo, o jogo do momento que explodiu, Free Fire, um exemplo, uma abordagem possível. Esse jogo que explodiu, Free Fire, mas você vê que ele é inspirado nos soldados, né? Em troca de tiro. E para ser um bom soldado, ele precisa ter capacidade física. O que ele precisa ter? Precisão. Você pode utilizar o jogo para extrair dele o melhor para o aprendizado do aluno. E cabe ao professor apontar isso. Porque se deixar na mão dos alunos, eles fatalmente não percebem, não precisam perceber mesmo. Cabe ao professor sempre passar essa orientação e extrair sempre o melhor possível, beleza? E aí, na elaboração do currículo, é importante organizar práticas significativas e reflexivas acerca dos jogos eletrônicos, de modo que os alunos reconheçam seus sentidos e potenciais riscos para um estilo de vida crítico, ativo e tolerante. Então é justamente o que a gente estava falando, né? Além do jogo eletrônico poder ser uma perda de tempo, ele também pode contribuir para um malefício à saúde, para o sedentarismo, para sarcopenia, né, enfraquecimento, perda de massa muscular, para o culto a hábitos alimentares pouco saudáveis. Então é muito importante estimular no aluno essa visão de que o jogo ele tem que ser algo saudável também, tem que ser na medida certa, beleza? Então perceba que essa aula não trata apenas de pegar um jogo eletrônico e aplicá-lo em sala de aula, que é o que eu falei sobre o vício do Just Dance. Ela vai tratar também, na verdade, sobre um senso crítico, um olhar crítico em relação
aos jogos eletrônicos, mas não de uma forma chata. Você não vai ser o turrão, o professor velho. Você pode fazer de forma divertida, de forma que agregue conhecimento, dando um exemplo, contando uma história, explicando a situação. Tem vários vídeos de influenciadores na internet que contam causas engraçadas, né? Contos engraçados, pessoas que passaram por situações inusitadas, difíceis, perrengues na vida por causa de jogos. Criança que gastou 400 mil reais do cartão de crédito dos pais por causa de jogo. Essas coisas que podem fisgar a atenção deles justamente por causa dessa faixa etária, dos 11 e 12 anos, beleza? E nesse processo, pode-se propor que os alunos compartilhem sobre os jogos eletrônicos e que conheçam... E aí, nesse processo, pode-se propor que os alunos compartilhem sobre os jogos eletrônicos que conhecem e praticam e quais as sensações ao praticá-los. É justamente você tentar conhecer. Na verdade, eu proponho você fazer isso até mesmo antes de ministrar essa aula, a menos que você queira usar uma delas para fazer esse reconhecimento, né? Mas não usa como desculpa para não ministrar uma boa aula. Mas faz esse reconhecimento, se possível antes, se não dentro do conteúdo mesmo, tranquilo, dentro da hora-aula dedicada a esse conteúdo, que também dá tudo certo. E aí você não vai ser pego de surpresa, você vai ver o nível dos alunos, o tanto que você pode ensinar, o tanto que você pode aprender, o que eles conhecem, o que você conhece, o que eles conhecem que você não conhece, o que você conhece que eles não conhecem. É muito importante ter essa troca de experiência, beleza? E aí é interessante que o currículo propõe momentos nos quais os alunos comparem as sensações nas práticas de jogos eletrônicos com aquelas experimentadas em outros tipos de jogos menos sedentários e discutir sobre as preferências pessoais. E é muito importante a gente se atentar para essa palavra, preferências pessoais, porque em nenhum momento o seu olhar e o seu discurso ele deve ser de julgamento. Sempre vai ter o aluno que vai preferir o jogo eletrônico à prática esportiva física, à prática de atividade física. Seja porque ele é mais tímido, seja porque ele se acha um pouco mais inseguro, até mesmo incapaz, seja qual for o motivo da cabeça dele. E nossa intenção não é julgar, nossa intenção não está lá para cuspir regra, nem nada do tipo. A gente tem que entender que essas diferenças são inerentes do ser humano, do convívio da sala de aula, e estimular. Por exemplo, um aluno que é bom jogando futebol no interclasse, mas você tem um outro aluno que é melhor no futebol do computador, do videogame. E faz o incentivo, faz o paralelo, vê o que se pode extrair de bom de cada, vê o que um pode ajudar o outro, o que um pode ensinar o outro. A linguagem que tem em comum entre as duas ferramentas, entre as duas práticas, né? O digital e o físico, a linguagem que tem diferente. Tenta sempre ter uma abordagem fora da caixa, né? Uma abordagem mais, como é que eu posso dizer? Não óbvia, não pegar um jogo para ministrar na aula. Tenta sempre ter esse outro olhar diferenciado. E uma possibilidade de organização da habilidade por anos pode seguir um critério de complexidade dos jogos, partindo de jogos com objetivos mais simples, jogados individualmente, até jogos onde os alunos sejam oponentes ou que atuem em conjunto para um objetivo comum. Então o que pode ser legal aqui é justamente, por exemplo, você pegar jogos eletrônicos e simulá-los na vida real. Um exemplo que a gente pode fazer, o Among Us, que ficou famoso, o jogo do impostor, né? Tenta conhecer um pouquinho mais sobre esse jogo, as regras dele, ver uns vídeos na internet e aí tenta simular ele na sala com os alunos ou na quadra. Uma possibilidade, estou só dizendo, que é justamente essa ideia de não pegar um jogo eletrônico tal qual ele é jogado no celularzinho, mandar todos os alunos baixarem, por exemplo, mas sim dar uma nova perspectiva, sair da caixa, surpreendê-los. Será que todo mundo já imaginou como é jogar Among Us na quadra? Ter a sensação real ali de poder ser morto a qualquer momento? Enfim, quem conhece o jogo vai saber, senão você pesquisa lá que é muito interessante. E você pode fazer isso com outras coisas também. Você pode fazer o Just Dance, pode fazer, tranquilo. Caso você seja de uma realidade onde não tem acesso a essas tecnologias, essa prática de trazer um jogo da internet e reproduzi-la fisicamente é ainda mais legal, ainda mais bacana. É justamente uma saída contra
é barreira da vida, dessa limitação. Uma ideia também interessante é passar vídeos, mas não de forma que o vídeo seja o conteúdo, mas de forma introdutória, um vídeo explicativo para depois realizar a atividade e sempre estar confrontando a vivência digital com a vivência da experiência física real ali do dia a dia, né? Isso também é muito importante. E aí, por fim, a BNCC ela vai sugerir para a gente que há uma oportunidade de trabalho interdisciplinar com as habilidades da língua portuguesa, no que se refere à experimentação, observação, produção e crítica de jogos eletrônicos. Que é justamente você pode cobrar ao final porque é uma coisa minha que eu sempre tento passar para vocês, para ajudar os outros professores. Nunca encerra a aula com um tchau. Uma aula sem uma avaliação no final, sem um confrontamento de ideias no final, uma troca de exposição, de diálogo, ela para mim ela é vazia, se perde muito. Então tenta sempre cobrar algo, se não for... porque aqui os meninos já são maiores também, então se não for um bate-bola, uma arguição oral, um jogo de perguntas e respostas, cobra o que você achou em 10 linhas e 5 linhas, o que você acrescentaria, o que você prefere. Tenta sempre nunca terminar a aula vazia, nunca terminar a aula de modo tchau, instiga. Sempre faz eles perceberem o que eles estão aprendendo, perceberem o que eles estão estudando. E sim, utiliza a palavra estudar. Utiliza esses termos que muitas vezes eles não sabem como eles estão aprendendo algo de forma tão divertida, dinâmica e lúdica. E por isso muitas vezes acaba sendo até mesmo desvalorizado. Tenta confrontar o ímpeto de tanta atividade prática, de querer bola, futsal, futebol, enfim. Vão haver piadas de que o desejo é de fazer o futebol, mas tenta confrontar isso, tenta, mais importante que confrontar, remediar, sair dessa situação e justamente ter esse olhar mais crítico. E no final, fazê-los ver também esse olhar mais crítico, não só você, certo? Que no momento que começar a ter a opinião diferente de um, de dois, o resto da turma ela também pode começar a engajar melhor e você conquista a confiança deles, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se inscreve, se inscrever no canal, comentar, curtir e compartilhar, beleza? E até o próximo vídeo.